Olá, nostálgicos! Eu sou a Luana, sejam bem-vindos ao canal Fundo do Baú, o nosso espaço para relembrar fatos da cultura pop dos anos 90 e 2000, aqui do Brasil e do exterior. E nesse vídeo de hoje, a gente vai relembrar alguns depoimentos reais que foram inseridos em novelas do Manuel Carlos, contando histórias que marcaram a vida das pessoas e que muitas vezes eram parecidas com as histórias que estavam sendo contadas dentro das novelas. Lembrando aqui que esse vídeo foi uma sugestão da minha querida audiência que estava querendo relembrar esses depoimentos que sempre passavam no final de algumas novelas do Maneco. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do fundo do baú. Nos anos 2000, Manuel Carlos e os diretores de suas novelas trouxeram para o final delas a inserção de depoimentos de pessoas reais contando suas histórias. Na maioria das vezes, no final de cada capítulo, a história que entrava tinha alguma relação com alguma coisa que tinha acontecido no capítulo daquele dia, né? Com alguma história de algum personagem que tinha sido contado no capítulo daquele dia. E em Páginas da Vida, de 2006, foi a primeira novela onde ele começou a inserir esses depoimentos de pessoas reais e que tinham alguma conexão com o capítulo que estava acabando naquele dia. Um dos temas mais importantes e sensíveis que a novela tratava era a realidade das pessoas com síndrome de Down. A partir da personagem Clara, a novela mostrava o quanto era difícil os pais conseguirem inserir as crianças com síndrome de Down em uma escola regular, em fazer os direitos dessas pessoas serem respeitados. E no final de alguns capítulos da novela, mais de uma pessoa portadora da síndrome de Down gravou depoimentos, mas um dos mais bacanas foi o da Fernanda Honorato. Contou como ela era muito ativa, levava uma vida absolutamente normal, era alegre, gostava de dançar, e contou com muito orgulho que ela foi a primeira passista com síndrome de Down a desfilar em uma escola de samba do Rio de Janeiro. A personagem principal, Helena, adotando a pequena Clara. E a adoção foi um dos temas também bastante falados através de depoimentos de pessoas reais. E esse tema é muito importante de ser tratado porque ele ainda é um tema muito sensível, porque existe muito preconceito em cima do ato de adotar, né, uma criança. Existem muitas pessoas que acreditam que um filho adotivo tem menos direitos do que um filho biológico. E tem ainda um outro preconceito que eu acho muito mais grave, que é a estigmatização de que é perigoso adotar uma criança porque você não sabe a origem dela, você não sabe qual é o sangue que passa pelas veias dela e que tipo de atitudes ela vai ter baseado em algum tipo de correlação aos seus antepassados, aos seus descendentes. Esse tipo de estigmatização é muito ruim, porque isso faz com que cada vez menos pessoas tenham vontade de se colocar à disposição para adotar. E no Brasil existe uma fila considerável de crianças que precisam ser adotadas, precisam de um lar, mas muitas delas acabam ficando até adultas nos orfanatos por conta desse tipo de preconceito, né? E a novela trouxe pelo menos 2 depoimentos que foram muito emocionantes e mostravam, né, como esse sentimento envolvido entre pais e filhos adotivos. A gente vai ver agora o depoimento de uma filha adotiva, né, que fala muito sobre a gratidão que ela tem pela sua família, e de um pai que fala sobre como ele foi conquistando aos poucos o amor do seu filho adotivo. Quando eu tinha 45 dias, tudo pegou em cima do fato da minha mãe biológica ser empregada doméstica. Então muitas pessoas criticaram os meus pais por terem feito isso, sendo que eles já tinham 2 outros filhos já crescidos, adolescentes. Minha mãe falava: olha, seus irmãos saíram daqui de dentro, mas você veio numa caixinha embrulhada, você foi um presente que Papai do Céu deu pra gente. Passei por uma barra difícil no colégio quando eu era novinha. As crianças não gostavam de mim, me excluíam. Você não vai brincar comigo porque você é adotada. Eu tenho os meus pais que, graças a Deus, eles me escolheram e eles nunca me deixaram faltar nada. Sempre me deram muito amor, muito. Meus irmãos também. E eu acho que se um dia eu tiver condições, eu acho que eu também adotaria uma criança que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de uma família, de tudo que eu precisava e eu tive e tenho até hoje. Minha mulher e eu decidimos adotar uma criança para celebrar a vida. Nós passamos um sério problema de saúde, tivemos essa decisão de adotar uma criança. Eu já tenho uma filha adulta de 25 anos, que é maravilhosa. Nos inscrevemos no juizado de infância e passamos por todas aquelas
entrevistas, tudo. E demorava a criança aparecer, demorava, e aquilo trazia uma ansiedade. Mas um dia toco o telefone, estou no meu trabalho, toco o telefone, e minha mulher diz, olha, tem uma criança para adoção, é um menino, e por coincidência tem o mesmo nome que a gente queria dar. Aí eu disse, puxa, vamos conhecer, é essa criança. Mas quando chegamos lá no abrigo, ele era tão arredio. E a primeira vez que eu segurei ele chorou, mas chorou de tremer. Eu disse, puxa vida, vamos no processo de conquista. Eu ia de manhã no abrigo e minha mulher ia de tardinha. Isso semanas. E um dia eu chego lá, ele está no pátio brincando com outras crianças, eu chamei ele. E ele parou. E a impressão que eu tive é que ele tinha reconhecido a minha voz. Ele se vira para mim, abre um sorriso, abre os braços e vem correndo. Eu abracei e disse, pronto, meu filho nasceu. Mas hoje eu acho que nós somos parecidos fisicamente porque somos filho e pai de verdade. E eu quero que ele seja tão feliz quanto me faz feliz. Bom, para mim, um dos depoimentos mais difíceis e dolorosos de assistir foi o depoimento dado pelos pais do menino João Hélio, que foi arrastado por 7 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro após sofrer um assalto junto com a sua família. O João tinha apenas 6 anos de idade e ele estava dentro do carro da família, junto da sua mãe e da sua irmã. O carro deles foi rendido por 3 assaltantes e a mãe e a irmã do João conseguiram saltar do carro, mas ele não conseguiu se soltar do cinto de segurança. Ele ficou preso pela barriga, mas com parte do corpo para fora do carro. E a mãe dele não conseguiu tirar a criança antes dos assaltantes partirem com o carro, arrastando ele por 7 quilômetros, passando por alguns bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro e levando verdadeiro pavor para quem estava do lado de fora, vendo a cena, sem entender se aquilo ali era um ser humano ou se era um boneco que eles estavam arrastando. Porque a brutalidade desse assassinato chocou demais, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil, porque teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. E inclusive, em uma das cenas da novela, que se passava no hospital onde a Helena trabalhava, que era um hospital ligado a uma ordem religiosa, tem uma cena em que as personagens que interpretam as freiras do hospital leem a notícia da morte do João Hélio, da brutalidade do assassinato dele, leem a notícia no jornal. Elas ficam muito emocionadas e fazem uma oração, né? O Manuel Carlos inseriu essa menção como uma forma de uma homenagem ao João e à família dele. E o depoimento dos pais do João Hélio foi dado à novela 20 dias depois da morte dele. Eu fui levar os meus 2 filhos para fazer evangelização, como toda quarta-feira. Eu fui sozinha, porque meu marido não podia ir comigo. Na volta, eu fui abordada e nesse assalto arrastaram meu filho, preso ao cinto de segurança por 7 quilômetros. Eu queria ter poderes de super-herói mesmo, de poder levantar voo e tirar meu filho daquela situação. Eu corri com a minha filha, mas eu sabia que ali o fim dele já estava traçado. O dia que aconteceu essa brutalidade, durante o dia foi um dia até atípico, né? Ele fazia futebol de salão. E nesse dia eu tive que resolver um problema exatamente do lado do clube. Como estava aguardando uma pessoa chegar, eu resolvi assistir. Ele marcou um gol durante o jogo. Ele fez um gol, onde até o professor falou que pela primeira vez ele fez um gol durante o jogo, né? E eu tenho certeza que naquele momento que eu vibrei junto com ele, participei, todo pai que estiver me assistindo agora vai estar sentindo a minha dor. Como é acompanhar um filho no futebol, vibrar com ele, participar, ser pai acima de tudo. Então, esse momento vai ficar marcado, como todos os outros, vai ficar marcado para sempre. Essa despedida, essa foi a nossa despedida, através de um crime brutal. Queria saber quantos mais Joões vão ser precisos ser sacrificados para que o país mude. Quantos precisam? E aí não vamos fazer nada diante de tanta violência? Bom, e a inserção desses depoimentos, né, feitos por pessoas da vida real, fizeram tanto sucesso em 2006 que em 2009 eles voltaram ao final de cada capítulo da novela Viver a Vida, também de Manuel Carlos.
A trama falava sobre a relação de casal com diferença de idade, traições, sobre uma mulher divorciada que não aceitava o fim do casamento, falava sobre um trisal e tantos outros temas que podem acontecer de fato no nosso dia a dia, né? Bom, e a história que acabou roubando a cena da protagonista Helena foi vivida pela personagem Luciana, interpretada pela Aline Moraes. A personagem Luciana, que trabalhava como modelo, sofre um acidente de ônibus, né? O ônibus que ela estava voltando de um hotel para o aeroporto na Jordânia, onde ela tinha ido fazer uma viagem a trabalho com a madrasta Helena, acaba rolando uma ribanceira e a Luciana acaba ficando tetraplégica por conta desse acidente. Essa história da Luciana também foi baseada em fatos reais. E um dos depoimentos que foram trazidos, né, para o final da novela, que tinha uma relação muito próxima com a história da Luciana, foi contada pela Mara Gabrilli, que sofreu um acidente também quando era muito jovem e ficou tetraplégica. Hoje em dia, a Mara Gabrilli é senadora da República. Há 10 anos, eu sofri um acidente de carro e quebrei o pescoço. E fiquei paralisada do pescoço para baixo. Eu também não conseguia respirar sozinha. Afetou toda a inervação dos músculos da respiração. E quando eu perguntei para o médico quais são minhas chances de voltar a me mexer, e aí ele virou para mim e falou assim, 1%. Me deu uma alegria muito grande, que eu falei, 1% não é zero, entendeu? Até que eu resolvi resgatar uma das minhas formações, que eu me formei em psicologia, mas nunca tinha pensado em clinicar. Naquele momento, eu tive que parar de pensar em mim para olhar o outro. Cada vez que a gente trabalha para melhorar a vida de alguém, é a nossa vida que melhora. E aí teve uma passagem na minha vida que também foi muito curiosa, porque é um pouco impensável sofrer um acidente, virar tetraplégica e se transformar em modelo. Foi a primeira tetraplégica a fazer um ensaio sensual desse tipo, e depois disso eu acabei sendo chamada para fazer propaganda. Em nenhum momento eu fiquei contabilizando alguma coisa que eu pudesse ter perdido, mas eu me concentrei totalmente, foquei naquilo que eu podia ganhar. E eu tô assim até hoje. Eu gosto de contabilizar os ganhos. Bom, eu já trouxe aqui no canal outros vídeos falando sobre algumas características de novelas do Manuel Carlos. Uma delas foi sobre as relações intensas entre pais e filhos. E um dos depoimentos mais emocionantes que passaram no final de Viver a Vida foi do Beto Albuquerque, que conta como foi perder um filho para a leucemia. E no depoimento dele ele faz questão de pedir para as pessoas se informarem mais sobre a doença e como elas podem se tornar uma doadora. Curioso também sobre essa história, um ponto aqui para destacar, é que esse tema, né, a leucemia, ela não é tratada em Viver a Vida, mas ela já tinha sido tratada lá em 2000, em outra novela do Manuel Carlos, que foi Laços de Família, através da personagem Camila, que descobre que tem leucemia e passa por todo um processo de tratamento muito doloroso, muito sofrido, até conseguir no final receber a doação de medula do bebê que a sua mãe engravida para salvar a vida dela. Então, assim, quase 10 anos depois, eles trouxeram, né, para a novela novamente esse tema, até para relembrar, porque na época que o Laço de Família passou, houve um grande aumento das pessoas procurando, né, como elas poderiam se tornar doadoras de medula. Mas a gente sabe que depois que a novela passa, que os anos vão passando, esses temas acabam ficando adormecidos na memória das pessoas. Então foi muito bacana a novela ter trazido novamente esse tema. Né? O Rafael, que é mais velho, o Pietro, que pra mim continua vivo, e a Nina, que tem 3 anos. E de uma hora pra outra, do nada, né, caiu na nossa vida o diagnóstico de uma leucemia. Muita quimioterapia, muita internação, muito isolamento no hospital. E chegou no mês de julho, né, do ano de 2008, a leucemia tinha sumido, né? Mas uma semana depois, a leucemia voltou. Optamos em fazer um transplante com a medula da mãe dele. Essa medula era 65% apenas compatível, mas ela pegou. Quando ela pegou, o Pietro, né, fez uma pneumonia, ele não conseguiu resistir. Em fevereiro desse ano ele faleceu. A imagem que mais me marca no Pietro foi a sua escolha em ter coragem na hora mais difícil da vida dele. Eu fico hoje debatendo, discutindo, estimulando as pessoas a pensar, olha, fazer a doação de medula é um negócio fácil.
vai num hemocentro, tira 10 ml de sangue do braço, preenche um cadastro, nome, endereço, telefone, e-mail, e a gente fica habilitado a um dia ser um herói de verdade. Eu perdi uma batalha, mas a guerra contra a leucemia eu continuarei enfrentando, né, fazendo com que todos nós estejamos lá registrados. Eu sou um doador de... Bom, e o outro depoimento muito emocionante e de exemplo de superação é contado pela dona Virgínia Carneiro, uma senhora cadeirante que está nessa condição por conta do vírus da poliomielite, que ela contraiu quando era criança. Fazer esse depoimento da dona Virgínia, nesse momento, eu acho de extrema importância, porque a polio, ela é uma doença causada por um vírus que ataca o sistema nervoso e pode causar paralisia infantil. Essa doença, ela aterrorizou o Brasil nos anos 60, 70, porque muitas crianças contraíram esse vírus e ficaram cadeirantes pro resto da vida por conta dele. E nos anos 80, o Dr. Albert Sabin criou uma vacina de gotinhas que passou a fazer parte do ciclo vacinal das crianças no Brasil. Essa vacina, ela combate o vírus, né? Ela evita que a criança seja infectada por esse vírus e tenha consequências piores por conta da doença. E o Brasil virou referência mundial em vacinação e chegou a erradicar a poliomielite já nos anos 90 aqui no Brasil. Porém, por conta do negacionismo dos últimos tempos, a polio está voltando para o Brasil. Então, é um absurdo que uma doença que já tem a vacina, que tem cura, esteja voltando e as pessoas colocarem a vida dos seus filhos em risco e até eles se tornarem cadeirantes por conta de uma desconfiança de uma vacina que já está mais do que provada que é eficaz. Que é a paralisia infantil aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. A ideia de inserir esses depoimentos ao final da novela veio do diretor Jaime Monjardim. Ele ficou durante semanas frequentando bares, restaurantes e praias do bairro do Leblon, que é geralmente o bairro pano de fundo das novelas do Manuel Carlos, e achou que seria interessante inserir a história dessas pessoas, né, as pessoas da vida real, ao final da novela, traçando um paralelo com os temas que eram tratados ali. Já me contou na época em uma entrevista que a intenção de colocar esses depoimentos ali no final da novela era mostrar que a vida das pessoas, às vezes, poderia também dar um capítulo de novela. Mas eu acrescentaria aqui que, na verdade, é a vida real que inspira a novela. Porque muitas vezes a gente está assistindo uma novela e parece que a gente está olhando para o espelho da nossa própria vida, né? Porque tem histórias que são tão parecidas e tão semelhantes, às vezes até iguais, que você fica pensando, peraí, isso já aconteceu comigo ou com alguém que eu conheço. Mas apesar de emocionantes esses depoimentos, nem tudo foram flores naquela época. Porque no final do capítulo de 15 de julho de 2006, da novela Páginas da Vida, eles apresentaram o depoimento da dona Nelly da Conceição. Na época, ela tinha 68 anos, 17 filhos, e ela contou a experiência dela de vida, de só ter conhecido o prazer sexual aos 45 anos. Bom, parece não ter nada demais num depoimento como esse. Eu particularmente não acho que tem nada demais.
A questão é que o que chocou o público na época, que a gente tem que lembrar que isso faz quase 20 anos, e a cabeça das pessoas naquele momento era outra, né? A forma de ver algumas questões eram outras, e a gente não falava de certos temas como se fala hoje, foram os termos que ela usou para explicar as sensações que ela sentiu, né, quando ela começou a descobrir o prazer sexual, depois de ter tido todos esses filhos já com mais de 40 anos. Bom, e na época a internet não era 10% do que é hoje, né? Assim, as redes sociais ainda não tinham esse potencial de viralizar conteúdos que passavam na TV, mas mesmo assim, como esse depoimento passou num horário nobre, né, na Globo, que é a emissora que detém a maior quantidade de audiência do país, causou muita polêmica, repercutiu muito em jornais, em revistas, em outros programas de outras emissoras e trouxe um problemão para a Globo também. Bom, mas muito pior do que para a Globo foram as consequências que tiveram para Dona Nelly a veiculação do depoimento dela. Ela trabalhava como babá na época e ela foi demitida por conta da repercussão negativa do vídeo. E além disso, ela disse que se disse muito chateada pela decisão da produção da novela de ter veiculado exatamente aquele trecho. Ela falou que deu uma entrevista de mais de uma hora falando sobre várias coisas da vida dela, mas eles escolheram exatamente o trecho mais polêmico e que acabou prejudicando ela. E ela também falou que achava que o autor e o diretor eram pessoas mais preparadas do que ela e que poderiam ter editado as falas e não ter exposto ela daquela maneira. A verdade é que eu achei muito lúcido da parte dela, porque ela também falou que apesar de ter achado que a direção do programa poderia ter editado aquelas falas, ela, ao mesmo tempo, entendia que não tinha nada demais dela contar aquela experiência dela. E que, se ela fosse retratada como traficante ou como ladra, boa parte da sociedade não ia achar nada de anormal. Ela é uma mulher negra, né? Agora, como ela estava falando sobre a vida dela sexual, sobre as experiências dela, ela foi muito julgada e apontada por conta daquilo. Na época, o Manuel Carlos disse que recebeu muitas mensagens elogiando o depoimento da Dona Nelly, que acharam muito bacana ele ter sido inserido na novela, mas que também, né, ele recebeu muitas críticas e que ele aceitava o fato de que houve ali um erro, né, da produção, que deveria ter tido um pouco mais de cuidado em escolher os depoimentos, em editar as falas, e que ele, na época, até se desculpou pelas pessoas que ficaram incomodadas com o depoimento que tinha sido veiculado na novela. A Dona Nelly chegou a acionar a Globo judicialmente, né, pedindo no processo que a emissora apresentasse na íntegra a 1 hora de entrevista que ela deu, para que as pessoas vissem que a entrevista não se resumiu àquilo. Mas esse processo não deu em nada, esse conteúdo estendido nunca foi apresentado, mas o depoimento dela ainda está disponível aqui no YouTube e tem uma quantidade de visualização muito alta. Bom, Nostálgica, agora somos eu e você. Me conta aqui nos comentários se você lembrava, né, desses depoimentos que passavam no final da novela, se teve algum especial que te marcou e que você gostaria que tivesse passado aqui. Me conta aqui nos comentários e me conta também qual história da sua vida daria uma história de novela, que sempre tem, né, gente? Aproveita, compartilha também esse conteúdo com as amizades que curtem muito uma nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!